Boa noite. Domínio Público, seu programa de entrevistas está de volta. Todas as sextas-feiras você confere aqui assuntos da atualidade, a política e a economia através de entrevistas com convidados especiais. Hoje, na série Personalidades Gaúchas, nós vamos conversar com o ex-ministro dos Transportes e atual presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho e da União Brasileira de Biodiesel, Odacir Klein. Ele vai falar sobre seu novo livro, Conversando com os Netos. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Odacir Klein é natural de Erebango, técnico em contabilidade, advogado e político filiado, toda a sua história, primeiro ao MDB e hoje PMDB. Aos 25 anos, elegeu-se prefeito da sua cidade natal. Foi vereador, deputado federal em 4 legislaturas, diretor do Banco do Brasil, secretário da Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul e presidente do Banrisul, comandando também o Ministério dos Transportes no governo de Fernando Henrique Cardoso. Seu último cargo público foi durante o governo de Germano Rigoto como secretário da Agricultura. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho e da União Brasileira de Biodiesel. Boa noite, doutor Odacir Klein. Boa noite. É uma honra entrevistá-lo. O senhor é um homem que tem uma trajetória política, foi prefeito, foi vereador, deputado federal, ministro, secretário aqui de Estado, quer dizer, um homem que passou pelo nosso Banrisul, né, que é um orgulho para todos nós gaúchos. E hoje, através do seu livro, o senhor faz um diálogo franco sobre a sua experiência também, né, os momentos difíceis que o senhor, né, passou na sua vida. Qual a mensagem que o senhor busca conversando com os netos? Eu escolhi essa forma coloquial de conversa com os netos para poder, sem ser muito rebuscado, transmitir aquilo que eu entendia essencial. É muito fácil, conversando com os netos, dizer eu fui alcoólatra, não sou mais. Mas eu continuo alcoolista porque a doença, pelo beber reiteradamente, se instalou no organismo. E em havendo se instalado, ela não sai mais. Eu quis transmitir isso. Eu quis transmitir, conversando com os netos para poder conversar com todos, a diferença entre abstinência e entre sobriedade. Abstinência é uma sala com 2 portas. Uma porta para a recaída e outra parte para a sobriedade. Sobriedade é um estado de espírito de absoluta tranquilidade. Eu quis estabelecer diferença entre, por exemplo, prazer e felicidade. Isso só podia fazer conversando com os netos, dizendo que eu tinha imenso prazer em beber. Eu bebia, me dava uma euforia, uma sensação de tranquilidade. E aí, mais um, e no dia seguinte eu tinha profunda vergonha por não lembrar bem como havia terminado o dia anterior. E era profundamente infeliz e sabia que tinha feito outras pessoas, principalmente os familiares e pessoas mais próximas, infelizes. Por isso eu decidi escrever, eu não ficaria bem comigo. Eu estava numa redoma protegido, presidente da União Brasileira do Biodiesel, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, com advocacia em Brasília junto aos tribunais superiores, com as pessoas esquecidas de episódios ruins, numa redoma, com atividade privada com reflexo público, sem me sentir omisso com relação às questões públicas. Mas eu sentia que precisava transmitir a pessoas que alguns adquiriam uma doença, que a alcoolatria do alcoólatra é um vício, que o alcoolismo é uma doença adquirida pela prática do vício, que a doença nós podemos ativar, ao que o vício nós podemos ativar, que a doença é incurável. Eu sempre brinco que eu, Odacir, dono da pensão, não quero mais saber de álcool, mas que eu tenho um hóspede instalado, quietinho, mas esperando por ser alimentado. Eu tive na minha vida umas 3 ou 4 recaídas e sérias, porque o hóspede tinha ficado sem alimento. Na hora que alimentava, que eu entendia que tudo isso era bobagem, ele voltava com voracidade e tomava conta. Uma semana depois eu estava com vontade de beber de manhã. Me pareceu que o fato da vida e atividade pública terem me dado uma certa notoriedade, me davam condições de sair da redoma que me protegia para me expor, dizendo isso, procurando transmitir. Eu até vou me estender um pouquinho aqui por uma questão de um conceito que me parece que as pessoas precisam saber. É o conceito da doença e o outro do que bebe nos fins de semana e nas festas. Eu conheço 4 reações. Socialmente, que não se diz, né? Mas socialmente demais. Eu conheço 4 reações perante bebida.
Primeiro, dos que não podem beber. Eu tenho um genro que não pode beber. Se ele beber, ele vai ficar mal. Ele é anti-alcoólico. Nunca vai ter problema com o alcoolismo. Porque se tomar uma caipirinha faz um mal danado, estraga o dia dele. Eu conheço pessoas, meu falecido sogro era assim, que com habitualidade tomava no almoço um copo de vinho e parava. Para ele tomar aquele vinho, era como comer feijão, arroz ou salada. Não ficava compulsivamente comendo arroz ou feijão e nem bebendo. Eu conheço os que têm uma insuficiência de endorfina e que vão para uma festa, ou chegam no fim de semana, ou num almoço, e suprem a insuficiência de endorfina com a substância estranha, álcool. E aí dá uma sensação de bem-estar e, como diz a meninada na gíria, tomam todas. Só que como ainda não adquiriram o alcaloide da doença, na segunda-feira param, ou no dia seguinte param. Mas quando começam não tem controle. Esses ainda não adquiriram a doença, mas são candidatos. Agora, quem bebe reiteradamente é forte para a bebida. O organismo absorve bem. E vai ao longo dos anos bebendo, vai fatalmente criar esta substância estranha que se instala e não sai mais. Se o vício é combatível, você pode deixar de ser alcoólatra, a doença depois de adquirido não sai mais.